Olá, meu nome é Tadeu Cabral e esse vídeo vai ser um dos vídeos de uma bateria de 4 exercícios sobre as leis de Faraday aplicadas a processos eletroquímicos. Então, nosso primeiro exercício, ele diz: qual a massa do metal magnésio pode ser obtida a partir da eletrólise de uma solução de cloreto de magnésio fundido usando uma corrente de 7,3 A por 12 horas e 15 minutos, dado a massa molar do magnésio de 24,31 gramas por mol. Então, nosso primeiro passo é organizar as informações que o problema está nos fornecendo. Então, se a gente organizar as informações, nós podemos ver que pela dissociação desse cloreto de magnésio, a gente vai ter o magnésio com NOx mais 2. E aí, pelo processo de eletrólise, para formar o metal magnésio em sua forma sólida, a gente vai ter o magnésio mais 2 ganhando 2 elétrons, formando o magnésio com NOx zero. Então, nós temos essa nossa semi-reação de redução. A massa molar que o problema deu de 24,31 gramas por mol, a corrente de 7,3 A e o tempo de 2 horas e 15 minutos, que eu já vou transformar ele em segundos, que é o que a gente utiliza, que dá um equivalente de 8.100 segundos. E o problema nos pede qual a massa que é formada durante esse processo. Então, para a gente descobrir isso, a gente tem que entender que a primeira lei de Faraday ela fala que a massa é proporcional à quantidade de carga que é fornecida ao sistema. Então, nossa primeira conta basicamente vai ser calcular essa quantidade de carga que é fornecida. Se a gente for descobrir a quantidade de carga em coulombs, a gente pode olhar para a fórmula que é Q igual a corrente vezes o tempo. E quando a gente multiplica a corrente pelo tempo, 7,3 A vezes 8.100 segundos, nós vamos obter um valor de 59.130 coulombs. Então, qual é o nosso segundo passo? É a gente entender a relação da carga elétrica com a quantidade de mol de elétrons. É a gente descobrir quantos mols de elétrons está sendo fornecido por essa determinada carga elétrica. Então, a gente pode fazer isso olhando para a relação do mol com a constante de Faraday, onde um mol é um Faraday, e um Faraday equivale a 96.500 coulombs. Então, se a gente botar um mol está para 96.500 coulombs, quantos mols de elétrons vão ter quando eu tenho 59.130 coulombs? Então, se a gente multiplicar cruzado, a gente tem um N vezes 96.500, que é igual a 1 vezes 59.130 coulombs. Então, passando aqui o 96.500 dividindo, vai ser 59.130 dividido por 56.500, que dá um valor aproximado de 0,61 mol de elétron. Agora, qual é o nosso próximo passo? Nós descobrimos a quantidade de mol de elétron que tem nessa determinada carga que é fornecida por um tempo. Então, o nosso passo agora é olhar para a estequiometria da nossa semi-reação e descobrir qual a quantidade de mols do magnésio que é formado. Então, pela estequiometria da reação, nós temos que 2 mol de elétron está para 1 mol de magnésio. Ora, se eu tenho 0,61 mol de elétrons participando da eletrólise, quantos mols de magnésio eu vou formar? Então, multiplicando cruzado novamente, nós temos que 2 vezes a quantidade de mol de magnésio é igual a 1 vezes 0,61 mol de elétron. Então, quando a gente passa esse 2 dividindo, a gente vai encontrar um valor de 0,61 dividido por 2, que dá aproximadamente 0,305 mols de magnésio. Agora ficou fácil, se eu sei a quantidade de mols de produto que é formado, é só eu olhar para a massa molar e descobrir a massa que é formada. Então vamos para o nosso último passo, que é achando a massa correspondente a essa quantidade de mols que é formado. Então, se eu sei que para o magnésio a gente tem 24,31 gramas a cada 1 mol, isso o problema já forneceu para a gente a massa molar, mas caso o problema não fornecer, a gente pode olhar na tabela periódica também. Mas, como aqui já foi fornecido, a gente sabe que 24,31 gramas está para 1 mol de magnésio. Quando eu tenho 0,305 mols de magnésio, quanto em massa que eu vou ter? Então, utilizando a regra de 3, multiplicando cruzado novamente, nós vamos ter que 1 vezes m é igual a 24,31 vezes 0,305. Quando a gente realiza essa multiplicação, dá um valor aproximado de 7,1
41 gramas de magnésio que são formados durante esse processo de eletrólise. E essa é a nossa resposta final. Então é isso. Muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo.